Olá, e aí, ficou sabendo desse concurso aí da Sebrasp para professor do estado de Pernambuco? São quase 200 vagas, hein? Só que é setorizado, você tem que escolher a cidade e vai batalhar pelas vagas daquela cidade. Então, apesar de ser muitas vagas, acaba pulverizando as vagas, mas o importante é que são quase 200 vagas e aí se você se preparar direitinho, uma vaga pode ser sua. Só que essa banca Sebrasp, ela aperta, não é uma banca qualquer não. É uma banca que faz uma prova sempre de um nível caprichado. Um exemplo disso foi a prova que ocorreu em Alagoas em 2021, seleção também para professores. Olha só, essa prova é uma prova excelente para você entender como é a logística da prova da Sebrasp. Então eu vou resolver uma questão aqui que possui 6 itens. E aí são itens que envolvem cinemática e envolvem dinâmica. Vem comigo, deixa eu te mostrar a questão. Olha só. É uma questão que fornece o vetor R com coordenadas I, J, K. Então ele diz assim, ó, as coordenadas da posição temporal de uma partícula de massa m em movimento circular são descritas em metros por essa expressão de R, onde I, J e K são os versores correspondentes nas direções x, y e z de um sistema de coordenadas. E esse W representa um módulo da velocidade angular e T representa o tempo em segundos. Maravilha! Foi fornecida uma equação de R do vetor posição da partícula e a partir disso será cobrado 6 itens com essa temática. Tendo como referência a situação precedente e considerando o período de rotação da referida partícula de 20 segundos, julgue os itens que se seguem. Então vamos lá. Nossa primeira missão é dizer se esse item aqui, ó, ele é verdadeiro ou falso. Para t igual a zero, a partícula está no plano xz e tem raio 3 raiz de 2. Bora fazer isso? Ó, a equação eu já deixei aqui organizadinho, só que eu quero para t igual a zero. Então a gente vai fazer a substituição. É o R para t igual a zero. Mantém esse 3, repete o I, vai ficar 0 vezes ômega, 0. Então ficou aqui, ó, cosseno de 0 grau, mais J, que multiplica seno 0 vezes ômega dá 0, seno de 0 grau, mais K, beleza? Então, ó, seno de 0 é 0, esse termo aqui vai ser cancelado. E cosseno de 0 vale 1. Então, ó, esse vetor R para t igual a 0 segundo é 3 que multiplica I mais K. Então, I representa a direção X e K representa a direção Z. Então, o R está na direção XZ. Beleza, está no plano XZ. Agora, e o valor vale 3 raiz de 2? A gente pode calcular. Para calcular o valor do raio, é a gente simplesmente pegar a norma desse vetor. Então, aqui tem 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que são as coordenadas do vetor Rx, Ry e Rz. Não tem o Ry, mas tem Rx e Rz. Esse Rx é 1 e esse Rz é 1. Então, esse 3 já está aqui fora. Ó. Então, isso aqui vai dar 3 raiz de 2 metros. Maravilha! Então, ó, tá no plano XZ, beleza? E o raio tem valor 3 raiz de 2. Então, esse item ele é verdadeiro. Então, matamos aí o nosso primeiro item, beleza? Vamos, então, na sequência. Ó, mais um item envolvendo essa parte de cinemática. Ele quer que a gente calcule o módulo da velocidade linear da partícula. É maior do que 1 metro por segundo? Ó, para tu descobrir o valor de V, uma maneira é tu derivar o R. Se tu derivar o R, tu vai obter o V. Então vamos lá, vamos derivar essa expressão. Mantém essa constante que é 3. A derivada do cosseno é menos seno. Então aqui está I. Vai ficar aqui, ó, menos seno de ômega t, vezes a derivada de ômega t, que é ômega, mais J. Derivada do seno é o cosseno de ômega t vezes ômega, e a derivada de uma constante é 0. Então, esse ômega vai para fora. Então, ó, V é igual a 3 ômega. Isso aqui vai ter, então, I
vezes o seno de ômega t, tem sinal negativo, e aqui vai ter, o ômega já foi embora, j cosseno de ômega t. Como é que a gente calcula um módulo de V? O módulo de V é 3 ômega raiz quadrada de quem? Esse termo aqui, ó, é menos seno de ômega t, vai ficar ao quadrado, e esse termo aqui, ó, cosseno de ômega t, vai ficar ao quadrado. Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso daqui, ó, vale 1, não é verdade? Então, esse cara daqui, ó, vale 1. Então, na prática, a gente vai ter aqui, ó, que essa velocidade linear é 3 vezes ômega. Maravilha. E quem é esse ômega? Esse ômega, ele é 2π sobre o período. E o período foi dito no enunciado que vale aqui, ó, 20 segundos. Então, bora calcular. Então, na prática, a gente tem o que aqui, ó? Que o módulo desse V, ele é 6 que multiplica π dividido por 20. Então, ó, eu vou dizer que é 3 que multiplica π dividido por 10. Como esse π é 3,14, o triplo de 3,14 é quanto? É 9,42. Dividido por 10, isso dá menor do que 1. E menor do que 1, ele está dizendo que é maior do que 1. Ah, professor, não é maior do que 1, não. É menor do que 1. Então, menor do que 1, esse item, então, ele é falso. Então, ó, marcamos o nosso segundo item, beleza? Então, se liga aí, hein? Não é nada simples, mas nada difícil. Só tem que estar ligado. Vamos para o próximo item. O próximo item é teórico. Você tem só que se ligar na teoria para poder responder. A variação de direção do movimento a uma velocidade escalar constante configura uma mudança no estado inercial do objeto em movimento. No nosso caso, ele está falando de um movimento circular, mas ele não disse necessariamente que era no nosso caso. Estou fazendo só para contextualizar. Então, ó, aqui tem uma mudança de direção. Mesmo que o valor dessa velocidade seja constante, é verdade que mudança se a velocidade é constante, a aceleração tangencial é zero. Mas como mudou a direção, tem que ter uma aceleração que é a aceleração centrípeta. Então, nesse meu exemplo, a aceleração centrípeta existe, é diferente de zero. Como tem uma aceleração, tem associada uma força. Então, nessa questão, para mudar a direção, tem que ter força. E se tem que ter força, muda o estado inercial. Quando a gente fala de inércia, é manter as mesmas características da velocidade, modo, direção e sentido. Mas eu só posso mudar a direção se houver uma força. Então, eu estou mudando o estado inercial, já que eu estou mexendo na direção do movimento. Então, configura essa mudança de direção, configura uma mudança no estado inercial, configura sim. Então, esse item ele é verdadeiro. Então, é uma questão que o cara tem que estar ligado aí na linguagem, beleza? Mas vamos dar sequência. Quarto item dessa questão. Muitas vezes é assim, tá? A questão da SEBRASP tem um enunciado e tem questões relacionadas àquele enunciado. Outro enunciado e aí questões, itens associados e assim vai desenvolvendo toda a prova. A aceleração da partícula, cujo módulo é superior a 1 metro por segundo ao quadrado, tem sua origem no sistema de coordenadas cartesianas e aponta na direção do vetor k. Bem, a gente já achou o vetor velocidade, mas eu vou rapidamente derivar para poder achar de novo, tá? Que é o nosso dr dt. Então, ó, já vou colocar o ômega para fora. Lembro que a derivada de uma constante é zero, então aqui vai ficar 3 ômega. E o que é que ficou aqui nesse parêntese? Ficou menos I vezes seno de ômega t. Aqui ficou mais J cosseno de ômega t. Maravilha. Agora a gente vai derivar mais uma vez. Então, derivando mais uma vez, a gente vai estar achando o vetor aceleração. Quando a gente derivar mais uma vez, vai ter a regra da cadeia aqui, que vai ter um ômega, que eu vou botar para fora. Então, 3 ômega ao quadrado.
A derivada do seno é o cosseno, então vai ficar menos I cosseno de ômega t. A derivada do cosseno é menos o seno, então vai ficar menos J seno de ômega t. Beleza, é elegante colocar esse menos para fora. Então, a aceleração ó, é menos 3 ômega ao quadrado, que multiplica cosseno de ômega t na direção I, mais seno de ômega t na direção J. Então, o que é que a gente está obtendo aqui? A gente está obtendo que essa aceleração, ela está na direção I e J, não está na direção K. Para apontar na direção K, tinha que ter só vetor K aqui. Então, isso não está ocorrendo, então isso é falso. Agora, se é maior que 1, a gente pode calcular o valor. Para calcular o valor, então a gente está querendo a norma do A. Mas, professor, já é falso. É verdade. Na prova a gente já poderia dar sequência. Mas como a gente está aqui, vamos fazer essa continha. Então aqui, ó, elevado isso ao quadrado, vai ficar 9 ômega quarta. E aqui tem uma raiz quadrada de quem? De cosseno ao quadrado de ômega t, mais seno ao quadrado de ômega t. Isso daqui dá 1. Raiz de 1 é 1 mesmo. Então, o módulo de A é 9 ômega a quarta. O que é ômega mesmo? Ômega é 2π sobre o período. Isso aqui, ó, elevado à quarta. Então, ó, 9 que multiplica 2π dividido por 20, não é? Porque o período não é 20. Então, esse cara daqui, ó, simplificando, vai dar 3,14 sobre 10. 3,14 sobre 10, 0,314. Quando elevar isso à quarta, né, e depois multiplicar por 9, a gente teria que ver se vai dar maior ou menor do que 1. Mas já sei que esse item é falso. Então, deixo a seu critério descobrir qual seria o valor, mas nós já matamos por causa da direção da aceleração. Beleza? Muito bem. E dando sequência, vamos agora a mais um item. Ele diz aqui, ó, quero saber se esse dl dt é dado por essa expressão. dl dt, onde ele representa a taxa de momento angular. Como é que a gente calcula essa taxa de momento angular? Ó, o L é calculado assim, ó, R vetorial quantidade de movimento, que eu vou chamar de P. Isso é a definição de momento angular, R vetorial P. E lembrar que o nosso P, ele é o quê? É mv. Então, posso jogar esse m para cá e posso dizer, então, que a grandeza momento angular é calculada assim, ó, R vetorial V. Então, eu preciso fazer esse produto vetorial entre R e V. O R já está na mão e o V eu já sei calcular. A gente calculou logo nos primeiros itens. Mas como é que calcula produto vetorial? Tu lembra? Como é que a gente faz esse R vetorial V? Então, a gente tem que montar aquele determinante, ó, IJK, coordenadas do R e depois coordenadas do V. Então, a partir disso, a gente vai fazer esse determinante para descobrir quem é esse produto vetorial. Não tem para onde correr, tem que fazer. Então, o primeiro passo é relembrar quem é esse V. Esse V, quando a gente derivar esse R, dr, dt, a gente vai encontrar V. A gente já fez isso, vou fazer novamente então. Ó, quando derivar esse termo todo, a gente vai ter o ômega que foi para fora, e aí a derivada do cosseno foi menos seno, I vezes o seno de ômega t, e a derivada do seno, cosseno, mais J cosseno de ômega t. O ômega já está aqui fora. Então, isso aqui é o nosso vetor V, beleza? Ele tem coordenadas x e y. Muito bem. Então, agora a gente tem que juntar tudo isso para poder descobrir o nosso determinante. Vou fazer isso aqui com um pouquinho mais de espaço. Bora lá. Olha só. Então, o nosso vetor R, que a gente já tinha montado, é 3i vezes cosseno de t,
Vou escrever aqui, tá? 3i cosseno de t, de ômega t. O nosso vetor é j, ele tem esse 3j seno de ômega t, 3j seno de ômega t. Na direção k, ele também tem, ó, 3k. Maravilha. Então aqui, ó, 3k. Então esse é o vetor r. Isso aqui, ó, representa rx, isso aqui é o nosso ry e isso aqui é o nosso rz. Mas e esse v, professor, que você calculou? Ele não tem componente k não, não tem componente k não, porque quando a gente derivou o r, essa componente k morreu. Então ficou 3 ômega seno de ômega t negativo, tem que botar um negativo, hein? Então 3 ômega seno de ômega t na direção i, na direção j, ó, ficou 3 ômega j cosseno de t. Então 3 ômega j cosseno de ômega t. Maravilha. Então agora a gente vai montar aquele nosso determinante, ó, i, j, k. Cadê as coordenadas do vetor r? Então eu tenho aqui, ó, 3 cosseno de ômega t. Eu tenho no j 3 seno de ômega t e aqui eu tenho 3. Deixa isso guardado. O da velocidade na direção k é 0. Então na direção x eu tenho aqui, ó, menos 3 ômega seno de ômega t. E aqui eu tenho 3 ômega cosseno de ômega t. Eu vou repetir duas linhas e com isso a gente vai fazer o determinante para poder descobrir quem é o momento angular. E depois a gente vai derivar isso no tempo. Então, ó, esse produto dá 0, esse produto aqui, ó, vai dar 9 ômega cosseno ao quadrado de ômega t. Esse outro produto aqui, ó, vai dar menos 9 ômega seno de ômega t na direção j. Esse primeiro aqui, ó, foi na direção k. Deixa eu guardado. Quando fizer esse produto dessa diagonal secundária, ele vai dar menos, né? Vai dar mais, na verdade, 9 ômega seno ao quadrado de ômega t na direção k. Quando multiplicar aqui, ó, ele vai dar para a gente mais, vai ficar menos 9 ômega cosseno de ômega t na direção i. Aqui dá 0. Então, a gente pode juntar esses dois caras, ó. Eles estão na direção k. Então, esses dois caras aqui, como é que fica? Está tudo na direção k. Se eu colocar esse 9 ômega em evidência, ficaria aqui, ó, seno ao quadrado de ômega t mais cosseno ao quadrado de ômega t. Tudo isso na direção k. Só que isso aqui, ó, vale 1. Então, a gente está obtendo 9 ômega na direção k. Deixa isso guardado. E o que é que ficou, então, dessa expressão toda, né? Essa expressão toda, se eu colocar esse 9 ômega em evidência, está ficando aqui, ó, na direção i tem menos i cosseno de ômega t, na direção j eu tenho menos seno de ômega t na direção j e na direção k mais k. Maravilha! Achei então essa expressão do produto vetorial. Basta multiplicar por m. Então, ó, vou pegar aqui e multiplicar isso por m. Vai ficar 9m ômega. Maravilha. Então, ó, vou colocar um negativo, 9m ômega. Aqui tem dizendo que é ômega ao quadrado, mas tem um pouquinho de calma. Mas o que é que a gente tem aqui ainda? A gente tem i menos, esse menos foi para fora, então tem cosseno de ômega t na direção i. Então, ó, cosseno de ômega t na direção i. Também nós temos aqui seno de ômega t na direção j. Então, ó, mais seno de ômega t na direção j e menos k, não é isso? Ó? Porque o menos veio para fora, então aqui tem que ficar negativo, com negativo fica positivo. Isso é o nosso L, beleza.
Mas o que é que eu quero? Eu quero a taxa de variação no tempo. Então eu tenho que derivar isso em relação ao tempo. Derivar isso em relação ao tempo é o nosso dLdt. Então o nosso dLdt, ó, vai vir ômega para fora, então 9m ômega 2. A derivada do cosseno é menos o seno de ômega t na direção i. A derivada do seno, cosseno de ômega t na direção j. E a derivada de uma constante é zero. Muito bem. Então, se você visualizar essa expressão aqui, ó, menos 9 ômega ao quadrado está aqui, e seno de ômega t e j cosseno de ômega t. É exatamente isso. Então está correto, professor, está correto. Então, ó, mas dá muito trabalho, professor ia lembrar lá de como é que calculava produto vetorial, já tinha chutado esse negócio. Pois é, a gente está aqui para aprender, para relembrar conceitos que talvez você não esteja bem lembrado. Esse é o nosso objetivo do curso, é resolver as provas anteriores que a Sebrasp já elaborou aí pelo Brasil. Essa é uma prova recente, é uma referência que você tem que ter, vai fazer a prova aqui de Pernambuco, tem que fazer essa provinha de Alagoas. E para a gente finalizar essa questão, ele pergunta o torque. Ah, professor, mas o torque, ele quer me pegar, professor. É só lembrar que o torque é justamente dLdt. dLdt, a variação do momento angular no tempo, representa o torque. E essa expressão a gente acabou de provar. Acabou de provar que ela é verdadeira. Então é só mudar aqui, ó. dLdt é exatamente o torque. Então, se a anterior estava verdadeira, essa aqui também está verdadeira. Beleza? Valeu!